nosso exercício de coordenada polar relativa. Tá? Eu optei por estar fazendo esse exercício aqui para que vocês possam estar praticando também, entendeu? Não é um exercício muito difícil. Tem que interpretar um pouco os ângulos, né? Tem uma certa sacada assim. Que a experiência com o tempo vocês vão estar pegando também, entendeu? Mas assim, tem que praticar. Então eu optei por trazer esse exercício aqui para que vocês possam estar praticando e estar gravando o comando. Beleza? Eu vou estar desmarcando aqui o Dynamic Input. Eu quero fazer uma coisa aqui para estar mostrando para vocês. Nós vamos começar com o comando line aqui, ó. Aí eu vou partir do desenho, pessoal, daqui, ó. Essa parte aqui, dessa base dele que tem 50, tá? Então eu vou clicar aqui em 50, aqui, como que eu faço? Eu clico, aí eu vou ter que, como o meu Dynamic Input, ele está desligado, eu vou ter que utilizar a arroba. Para quê? Para me sair da origem, entendeu? Senão eu teria que digitar lá a origem, né? Que eu vou partir no eixo X aqui. Beleza? Então eu vou digitar arroba. Certo? Aí eu vou dar o comprimento, que é de 50 dele, né? Aí eu boto o sinal de menor. E aqui, pessoal, eu tenho que pôr o ângulo que essa linha tá. Ela aqui ela está em 0 graus. Ó. Ela está formando 0 graus. Por quê? Porque ela está em, aqui no meu caso, para mim é direita. Tá? Quando eu ponho aqui 0, e dou um Enter, agora eu vou aqui, ó, vou estar em cima dela aqui, vou dar um zoom. Ele tá vendo melhor, tá? Então, se eu dar um zoom, vocês dão em cima da linha. Beleza? Aqui eu tô vendo o início dele. Aí o que que acontece daqui em diante, pessoal? Eu não quero ficar digitando arroba toda vez que eu for digitar um comprimento. Então eu venho aqui e ativo o Dynamic Input. Deixei ele ativado. Porque aí eu só vou digitar o comprimento, o sinal de menor e o ângulo. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, ó, nós já começamos a. Nós temos aqui uma linha de comprimento de 30, mas nós temos um ângulo de inclinação aqui dessa linha que ele não me fala. Só que ele me dá aqui um caminho a seguir. Ele me fala que se eu traçar uma linha, pessoal, daqui a aqui eu tenho um triângulo de dois lados de tamanhos iguais, né? E esse ângulo aqui, ele está falando para mim que tem 60. Se esse ângulo aqui tem 60 e um triângulo tem que ter 180 graus distribuídos dentro deles, né? A soma dos três ângulos aqui tem que dar 160. Aqui tem 30. Aqui tem 60. E esses lados são iguais. Então aqui vou ter que ter 60 e 60 também. Para a soma dele está dando 60. Tá? O que me garante isso é que dois lados desse triângulo aqui são iguais. Tá? Se um lado desse aqui fosse diferente, já não poderia estar fazendo isso. Então eu vou pegar 30, vou pôr o sinal aqui de menor, e vou botar o ângulo de 60 nele. Quando eu der Enter, ó, ele sobe. Beleza? Aí, pessoal, eu vou estar fazendo ela para baixo agora. Mais 30. Ângulo de menor. Agora, qual é o ângulo daqui, pessoal? Eu não posso partir por esse 60 que ele está me dando aqui, não. Eu tenho que partir daqui, ó. Desse ângulo aqui, tá vendo? De uma linha aqui. Sempre vocês têm que observar isso daqui. Quanto que essa linha está descendo para cá, ó. Tá? Se esse ângulo aqui, pessoal, é de 60, esse aqui é de 60, ele para completar 180 aqui tem que ter 120 graus aqui, ó, ângulo aqui. Tá? Beleza? Como ele tem 60 aqui, eu posso dividir ele ao meio, eu vou ficar com 30 para cá. Ó. 30, né? Dividir ao meio eu tenho 30. 30
para 90, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou dividindo esse ângulo aqui ao meio aqui de 60. Eu estou deixando 30 para cá. Daqui até essa linha que passa aqui em cima tem que ter 90, pessoal. Então aqui em cima aqui ele também tem 60. Tá? Só que como que eu vou fazer isso? Vocês lembram que essa coordenada tem que o ângulo, a gente vai botando o ângulo daqui para cá positivo, né? Então para cá eu vou botar 60 negativo. Eu boto aqui menos 60. Olha o que acontece. Eu fecho ele certinho. Ah, tá certo. Vamos ver. Deixa eu cortar ele aqui para eu ver, né? Tá certo. Deu 60. Beleza? Aqui vou pegar o line de novo e vou continuar. Para cá, pessoal, ele tem 70, né? Porque eu estou vendo pela cota dele aqui. Para cá ele tem 70. 70 menos quanto? Menos 0, né? Vou para cá. Tá aqui o meu 70. Aí, o desenho lá ele está subindo. Deixa eu diminuir aqui com o zoom. Vou pôr, trazer para cá. Para vocês verem melhor. Certo? O zoom, volta para cá. Então ele está subindo ali em 120, né? De comprimento, né? O ângulo dele aqui, pessoal, é 90 graus, tá? Está subindo um ângulo perpendicular ali, quando eu dou Enter, ó. Aqui. Dando continuidade aqui, pessoal. Online aqui, que eu tive uma pequena interrupção aqui. Então ele sobe ali em 120. Ele vai do lado de cá agora com 20. Vamos aumentar aqui para vocês verem. Só que aqui, pessoal, é menos 20 que ele vem para cá? Não, ele vem 20 mesmo, tá? Você vai digitar 20. Só que o ângulo aqui, ó, é 180, tá? Porque ele vai fazer, ó, ele vai fazer todo esse ângulo aqui, ó, para ele vir para cá, tá? Aqui eu vou estar descendo com ela de novo. Quanto que ela tem aqui? Ela tem 100, né? Estou descendo com 100. Sempre o sinal de menos. Então aqui, pessoal, eu tenho 180 com mais 90, 270, tá? 270, completou. Aqui, ó, eu tenho essa linha aqui inclinada aqui, tamanho 50, só que ela está inclinada para o lado de cá. O que eu vou fazer? Como eu vou somar daqui para cá, eu vou pegar o 90 do ângulo reto dela aqui, mais 30. Ela vai estar inclinada em 120, tá? 50 menos 120 de ângulo. 90 mais os 30 ali, 120. Beleza, pessoal? Aqui tem uma sacada aqui, ó. Ele está falando para mim que esse ângulo aqui, ó, é de 75 graus aqui em cima. Só que se eu passar uma linha também reta aqui, ó, uma linha aqui, ó, é a mesma coisa que eu pegar esse desenho e virar ele para cima. O que vai acontecer? A inclinação dessa linha para o lado de cá vai ser a mesma do lado de cá, ó. Esses dois ângulos aqui, esse ângulo aqui, uma linha que passar aqui na horizontal,
como essa linha horizontal faz 75, é o mesmo ângulo aqui de dentro, tá? Então eu posso pô-lo aqui, ó, só pegar o tamanho 60 e 75, tá vendo? A linha tem 60, menos 75. Olha lá, certinho. Isso aí que eu falei, é a prática, é o tempo, entendeu? Vocês vão adquirindo isso daí. Pra cá eu tenho aqui, pessoal, 50, né? Sempre pondo aqui o sinal de menos, ele me perde um ângulo, e o ângulo aqui vai estar de 180. Como, da mesma forma que eu fiz ali nos 20, tá? 180. Enter, tá? Aqui ele vai ter uma inclinação aqui, ó. De novo vai acontecer isso daqui, pessoal. Ele está me falando que esse ângulo aqui de dentro aqui, ele tem 30, que é essa parte aqui, como dentro do triângulo. Esses dois comprimentos aqui são iguais, ele tem 180, então aqui está dividido também. Então eu tenho aqui 150 dividido por 2, eu tenho 75 de novo. Mas eu tenho 75 aonde, pessoal? Aqui, ó. Nessa partezinha aqui dele. Como aqui é 180 a curva toda, 180 menos 75, eu tenho 105 aqui, ó, de ângulo. Aí como que eu faço aqui? Eu somo tudo? Não. Eu boto o sinal negativo e faço esse ângulo para cá, tá vendo? Eu vou pôr só o tamanho 50 dele, menos, aí eu boto o sinal de menor, né? Agora eu ponho menos quanto? 105. Para completar com aquele 75 lá. Olha o que acontece. Tá? Só que agora eu vou ter que subir de novo. Eu vou subir da onde, pessoal? Com esses 30 graus aqui, não posso. Por quê? Porque eu tenho 90 aqui, ó. Passando aqui, eu tenho que somar esse 90 mais esse daqui. Bom, como que eu faço isso aqui? Se eu traçar uma linha reta aqui, pessoal, no meio aqui, dividindo esse 30 em duas partes, eu vou ter 15 para cada lado, certo? Só que 15 aqui, pessoal, ele vai ficar dentro do ângulo de 90. Então é só eu somar 90 mais 15, certo? Que vai dar 105. Positivo, tá? Eu boto 50, sinalzinho de menor, 105. Vamos ver se deu. Ah lá, certinho. Vamos conferir. Aquele ângulo de dentro ali, ele tem que dar 30, tá? Eu passo a cota nele, aproxima lá. Eu tenho 30 de ângulo, então deu certo, a minha ideia. Beleza? Eu volto aqui no line. Já estamos quase fechando a peça. Mais 50. Sinal de menor. 180. Aqui, ele já me deu o ângulo interno aqui, ó. Eu vou botar ele com menor. Eu posso somar tudo para cá, mas eu ponho menor menos 75. Ele vai fazer essa aqui. Mas quanto que tem essa peça de comprimento? 75. Aí vai depender, pessoal. Centímetro, milímetro, metro. Vai depender da dimensão da peça aí. Tá? E como você vai configurar as dimensões do seu AutoCAD aí. Como você vai estar trabalhando. Geralmente eu trabalho aqui em milímetros, tá? Então eu vou de novo. 75, que é o comprimento da linha, né? Sinal de menor. Menos 75, que está lá. Se eu fizer a linha por cima é positivo, para baixo é negativo. Eu Enter, a minha linha inclinou o tanto que eu quero. Tá? Aqui tem mais uma aqui, sacada aqui, ó. Vou mostrar para vocês, nós estamos quase fechando a peça. Aí eu saio aqui. Pessoal, o que acontece aqui? É a mesma coisa. Você está vendo? Ele até deixou a linha aqui, ele está mostrando da onde que está partindo esse ângulo aqui, ó. 105, ó. Que ela vai fazer daqui.
Qual é o tamanho dela? 50,8. Se fosse vírgula, pessoal, seria coordenada, coordenada absoluta, né? Relativa ali. Eu estaria, quando eu boto vírgula, eu estou falando x e y. Tanto que ele anda em x, tanto que ele anda em y. Tá? Como ele está em ponto ali, ele está me dando o comprimento mesmo da linha. Então eu tenho 50,8, sinal de menor, menos, aqui está um pouquinho embaçado, mas é 105, tá? Menos 105. Quando eu dou Enter, olha o que acontece aqui, pessoal. Ele fecha a peça certinho. Então, nosso exercício ficou correto. Tranquilo, pessoal? Eu venho aqui, cancelo e saio e deixo a peça pronta. Tá? O desenho pronto aqui. Eu venho aqui agora, mudo aqui, como eu já configurei. A minha linha de cota está configurada lá já. Eu vou estar cortando aqui os ângulos, tá? Vocês façam também no exercício de vocês, para vocês estarem treinando. Beleza? É só dar Enter, que ele vai continuar no onde parou. Esse ângulo aqui, pessoal, eu vou ter que estar traçando uma linha aqui, então não vou fazer, vou fazer daqui aqui, tá? Não, fazer não, fazer não, senão vai complicar depois para deixar para quem estiver assistindo. Eu vou traçar uma linha ali e vou fazer o ângulo também, do jeito que ele fez. Por quê? Se eu traçar um ângulo aqui, pessoal, todo esse círculo aqui é 360 graus, entendeu? Então o que sobrar vai ficar para cá. Aí a pessoa vai ter que ter a sacada de dividir ao meio aqui, né? E depois fazer para cá. Já está tombando ali. Do jeito que ele fez aqui, ficou mais didático. Esse desenho eu baixei do Google, tá? Então é simples, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Traçar uma linha aqui. Pegar o outro dela ali, deixa eu traçar aqui. Que já é suficiente já. Como eu vou estar deixando gravado aqui no canal do YouTube, outras pessoas podem estar acessando, entendeu? Tá certinho? Vou botar mais aqui. Tem ângulo faltando? Não. Tenho daqui de 75. O que acontece, pessoal? Se eu não pôr toda a cota aqui na peça, para desenhar depois, fica difícil, entendeu? Agora você imagina quando você manda uma peça para a pessoa usinar que ela está faltando dimensão. Tá mais complicado, né? Vou botar aqui do jeito que ele pôs ali para dentro. Você pode ver aqui que está cruzando linhas de cota aqui, tá vendo? Não é muito legal não. Assim, eu mesmo não gosto.
colocada aqui porque ela tá de lado, né? Não vai ter jeito, vai ter que cruzar algumas linhas mesmo. Pessoal, tem uma forma também de colocar mais rápido, você pode vir aqui, quer ver? Essa linha aqui, eu posso vir direto na linha. Ele vai mostrar a linha toda. Deixa eu pegar aqui a linear. Quando eu entro no comando linear, ó, eu venho na linha, clico e puxo, tá? Fica mais. Porque é melhor do que cada ponto da linha e tal. Falta mais essa linear aqui. As outras estão inclinadas. Faltou essa daqui, ó. Então tá aí, pessoal. Então nossa peça está pronta, tá? Nossa coordenada relativa polar, né? Se vocês gostaram, peço que deixem seu like aí, se inscrevam no canal, porque eu vou estar sempre postando alguns exercícios aqui, porque eu utilizo eles em aula, entendeu? Para tornar a aula mais didática para os alunos. Valeu? Peço a vocês que deixem seus comentários também aí abaixo do vídeo, que é muito importante para mim, vai estar melhorando a minha forma, né? De estar passando o conteúdo para vocês aí, tá? E até o próximo vídeo. Valeu? Um abraço aí, até a próxima aula.